Estamos discutindo hoje no Manhã Total, com a ajuda de dois grandes profissionais aqui comigo, a situação essa violência nas escolas, o medo que toma conta, né? O que tem sido feito para poder mudar essa realidade. Então, quero apresentar para vocês mais uma vez os nossos convidados, o Leonardo Abrão, que é psicólogo, e o Gabriel Borges, que é professor de Direito aqui conosco. Deixa eu voltar com você, Gabriel. A gente estava falando sobre a questão da regulação, que muitas pessoas não entendem isso, que de certa forma é um controle, vou usar essa palavra, é um controle necessário que se faz, né? E como que as pessoas podem ajudar nisso? Por exemplo, ajudar a denunciar, estão sendo criados caminhos, inclusive até um Disque Denúncia estão pensando para esse tipo de situação. Como que as pessoas podem ajudar? Que não fique, como o Léo comentou aqui conosco, de cima para baixo. Certo, a questão é, como às vezes você sabe quem é o responsável por uma determinada postagem, porque a pessoa utiliza o perfil próprio dela, então isso é mais fácil de você levar para as autoridades. O problema é quando a pessoa utiliza um perfil falso, né? Cria um perfil só para fins de fazer postagens maliciosas, vamos falar assim. Então, nessa situação, a autoridade tem que procurar o judiciário, para o judiciário determinar que o provedor de aplicação da internet forneça o IP daquela conta. Com base no IP, eu chego a quem é o titular. Às vezes a pessoa está utilizando no lan house, alguma coisa assim. Às vezes é um pouco difícil, às vezes. A pessoa consegue chegar no anonimato, às avessas assim, mas se houver ações nesse sentido, consegue pegar quem é. Agora, a questão é que às vezes é difícil e o pessoal desanima, né? Entendi, porque assim, por esse caminho tão tortuoso. Exatamente. Né? E a gente tem um problema sério, que muita gente queria até que você comentasse, porque a gente tem a questão dos desafios lançados na internet, e a gente tem o que eles chamam de Deep Web, Dark Web, não é isso? Sim. Que fica mais complicado ainda buscar quem é que está fazendo esse tipo de coisa e trazendo essas questões nocivas? Quando o responsável ele é vamos falar assim, um usuário bem profissional da internet, ele utiliza algumas máscaras de proxy, máscaras de IP, e aí ele acaba conseguindo ficar ainda mais irrastreável. E aí quem solta esse tipo de desafio, não sei se você vai lembrar, lá em 2016, mais ou menos, teve o desafio da baleia azul. Demais, a gente discutiu aqui. Depois teve um de uma boneca que apareceu na internet. Então esses desafios, eles pululam na internet e às vezes até um grupo de pessoas que é responsável e é difícil encontrar. Então, acho que o mais importante do que apenas a regulação é estar de olho, né, no que o filho está utilizando na internet. Né? Exatamente essa questão. Esse é um lado. Quando a gente fala da regulação, a gente está num extremo, né, do debate. Assim, de um lado da questão, vamos regular, vamos pôr a lei, né, e o processo civilizatório a favor da humanidade. O outro lado da questão é o que as famílias, o que os responsáveis, o que os adultos, né, estão fazendo para que essas crianças, esses adolescentes consigam se comportar com responsabilidade, agir com responsabilidade, com coerência, com pertinência, né, maturidade, a maturidade possível na lida com a tecnologia. Da mesma forma, quando a gente vai para uma praia, que é um campo aberto, e as famílias conversam com as crianças, não sai de perto do papai, não sai de perto da mamãe, mas essa conversa tem que ter intimidade, é preciso que a família tenha vínculo, né? Porque de repente quer falar sobre, fica comigo, me ouça, né? Aprenda comigo, mas não tem vínculo, não tem intimidade, a criança ou adolescente não vai dar nem valor, não vai dar moral. Da mesma forma, perante a internet. É importante que as famílias, o mais cedo possível, invistam em vínculo, invistam em intimidade, invistam em diálogo, em sinceridade e mais do que conversa também, exemplos, bons exemplos. Porque tem muito pai que passa o dia na internet, nem olha para o menino, e aí tem 1000 influenciadores nesse sentido, cobranças do mercado de trabalho, metas inatingíveis, estilos de vida que são antissaudáveis, né? Ideologias de vida ou ideologias existencialistas, filosofias de vida que deixaram de ser humanistas. Tem muita coisa para a gente discutir, mas, de um lado, regulação, mas dentro de casa, como é que está a conversa? O que eu sei sobre o comportamento do meu filho? Eu pego o celular dele para de vez em quando dar uma olhada, isso é invasão de privacidade. Nós estamos falando de menores, nós estamos falando de incapazes. Você pode até explicar, pessoal, o que é ser incapaz, o que é ser menor. Nós estamos falando de pessoas que precisam ser tuteladas, crianças precisam ser tuteladas. Exercício da paternagem, exercício da maternagem, da função de cuidador. Deixa eu ver o que ele está usando, deixa eu ver seu celular, me dá seu celular. Deixa eu entrar no histórico de pesquisa da internet. Isso não é invasão de privacidade, isso é exercício do amor. Exercício do amor. Inclusive, aquele rapaz
né, aquele menor que trouxe aquele ataque e matou aquela professora de 71 anos, ele postou na rede social. É hoje. Está lá para todo mundo ver nas reportagens. Né? E eu gostei muito dessa questão que o Léo levantou aqui agora, dessa questão de abandono de incapaz, do menor, que responsabilidade é essa, o que a lei traz? Por favor, Gabriel. Primeiro, quem que é o incapaz? Né? O incapaz vai ser aquela pessoa que ainda não é adulto, que ainda não tem 18 anos, que ainda não tem discernimento, né, segundo a lei, e nem um entendimento do que ele está fazendo. Então, até você fazer 17 anos de idade, você até 16 anos de idade, você é absolutamente incapaz. Ou seja, tudo que você faz, você é representado pelos seus pais ou pelos seus tutores. Acho interessante que você falou em tutela. Agora, depois que você faz 16, você se torna relativamente incapaz. O que isso acontece? Você é assistido pelos seus responsáveis, mas você continua sendo incapaz. Você só se torna plenamente capaz de realizar os atos da vida civil depois que você faz 18. E o que é o abandono do incapaz? É realmente você ter responsabilidade sobre uma pessoa e não exercê-la. É o melhor conceito. Poderia ficar aqui falando de conceito de lei, estatuto do criança e adolescente. Agora, o Gabriel está falando uma coisa, está pegando pela idade, né? 16, 18, 21, que são os marcos da capacidade e da incapacidade perante o Código Civil, correto? O 21 não tem mais no Código Civil de 2002, no 18 já se torna capaz. Então, legal. Beleza, 18. Agora, e vamos supor o sujeito, o indivíduo, que tem um transtorno mental. E aí também tem a sua capacidade meio que prejudicada, né? De autonomia ou de responder pelos seus próprios atos. Aí a gente vai falar em transtorno mental dentro de uma sociedade que não tem uma cultura da saúde mental, não entende o que é saúde mental. E pior, a saúde pública brasileira, a gente sabe, né, do SUS, que é um patrimônio universal, uma conquista da humanidade, mas que tem ainda algumas fragilidades. Se o SUS tem fragilidades em relação à saúde física, imagine em relação à saúde mental. A rede de atenção psicossocial. Quando a gente fala em ataque às escolas, a gente precisa falar de como é que está a rede de atenção psicossocial. Quem está em sofrimento na sociedade brasileira, como que obtém ajuda? Porque vai um posto de saúde, vai atrás de um centro de atenção psicossocial, que é o CAPS, mas os CAPS fazem o que podem. Os profissionais dos CAPS, né, os profissionais da saúde, dão a vida pelo SUS e pelo CAPS para atender às demandas psicossociais da sociedade. Mas não tem estrutura suficiente, não tem recursos suficientes, os CAPs lotados, precarizados. A sociedade não adianta só pensar em repressão. É lindo e é importante que os órgãos de justiça, os órgãos de policiamento estejam abraçando as escolas, mas isso não é suficiente. É preciso que os CAPs, a rede de atenção psicossocial, a saúde pública brasileira dê conta de atender às necessidades e demandas psicossociais de quem está em sofrimento, de quem tem um transtorno mental, não consegue obter atendimento para esse transtorno, isso vai acabar virando transtorno que transborda em violência contra a escola, contra o trânsito, contra mulheres, enfim. Tem muita coisa para se discutir antes do policiamento e antes da repressão. Exatamente. Deixa eu só trazer aqui para finalizar, olha, uma amiga nossa contando aqui que os netos dela estudam numa escola aqui em Uberlândia, aí um dos alunos quebrou a perna do outro, e a questão também é que a falta de preocupação com a saúde mental foi uma das questões trabalhadas. O Manhã Total sempre vai voltar a discutir isso, sempre, porque nós precisamos estar com a mente muito, assim, para o discernimento e para que a gente possa ajudar. Ok, ali, entre as autoridades, estão discutindo, mas nós também precisamos, né, Léo? Por isso eu te agradeço, viu? Sim, precisamos falar sobre violência. A quantidade de estupros que acontece na sociedade brasileira, de homicídios, de crimes contra as crianças, tudo isso revela o quadro de uma sociedade que é violenta. Muito violenta. Uma sociedade doente. Uma sociedade doente e violenta, historicamente violenta. Se nós não olharmos de verdade para isso, nós vamos ficar vendo só a ponta do iceberg. Ataque em escola, ataque no trânsito, entende? É preciso falar sobre isso. Dar nome aos processos. Quando a gente nomeia os processos, reconhece os processos, fica mais fácil de lidar com eles. E aí quer resolver com polícia, quer resolver com tiro, quer resolver colocando segurança armada nas escolas, armar a população, isso, né? E não discute o básico, ou outros discursos de violência, repressão pela repressão, né? Então tem muita coisa pra gente falar mesmo. E o Manhã Total está aqui de portas abertas, viu? Por isso eu agradeço ao Gabriel Borges, professor de Direito, ao Leonardo Abrão, psicólogo, por essa riquíssima discussão, e contem comigo aí também para a gente poder trazer mais para o nosso público que está sempre atento, tá?